gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Livros Cor-de-Rosa e dessa vez eu vim com um vídeo muito especial com a resenha de uma das minhas coleções favoritas da vida. Bom, gente, nesse vídeo eu vou falar a respeito de uma das minhas coleções favoritas da vida, que é Viajando com Rockstars, da autora nacional Aline Santana. Gente, ela é inclusive daqui de Goiânia, onde eu moro, então assim, tô louca para conhecê-la. A gente tem um contato ali direto, eu converso com ela pelo celular, eu tenho o número dela porque ela tem um grupo ali de leitoras e tudo mais. Teve uma situação ali que já aconteceu dela desapegar de alguns livros e eu acabar comprando os livros dela de desapego, chegarem aqui em casa, enfim, tudo isso. Então a gente tem um contato bem direto, assim, e eu amo isso, amo ter esse contato com ela, porque realmente ela é uma das minhas autoras favoritas. Eu acho que nacional ela é a favorita, tá? O nível da coisa. Então assim, eu sou completamente apaixonada pela escrita dela, sou completamente apaixonada pelos livros dela, e tudo isso começou com a série Viajando com Rockstars, que inclusive está terminando, está finalizando. Eu conheci essa série quando eu assinei o Kindle Unlimited, então faz alguns aninhos ali. A primeira vez que eu assinei foi no meio de 2020, então já vai fazer 2 anos que isso aconteceu. Então eu assinei o Kindle Unlimited e eu comecei a ler muito mais. Tipo assim, antes eu só lia livro físico, e aí a partir daquele momento eu comecei a ler e-book, e aí quando você começa a ler e-book, minha filha não larga mais, né? Pelo menos comigo foi assim. E eu leio muito mais e-book do que livro físico, até porque tem muitos e-books no Kindle Unlimited que estão ali disponíveis gratuitamente pra mim, então acaba que é uma forma mais acessível de ler. E além disso, eu confesso que eu dei uma acostumada com os e-books, agora eu tenho até dificuldade de ler livro físico. Mas enfim, quando eu conheci o Kindle Unlimited, eu comecei ali lendo alguns livros de Rockstars. Eu tava naquela pegada ali de ler esse tipo de livro, e foi quando eu conheci, né, logo em agosto, não sei, julho ou agosto de 2020, a coleção da Aline Santana, que é Viajando com Rockstars, que não está completa até hoje, porque ela é uma coleção muito grande e muito extensa de livros. No caso, a gente tem vários mocinhos ali, então cada livro vai contar a história de um mocinho. Eu acho que, na verdade, assim, são 4 mocinhos, são 4 protagonistas ali, cada um deles tem 2 livros, então já dá pra ver que aí já forma 8 livros, e além disso tem 2 spin-offs da coleção. Então assim, é uma coleção que já é muito grande, sabe? Ela realmente ficou muito grande, e é uma coleção que eu amo de paixão e que eu não tenho problema nenhum em ler 50 milhões de páginas dela, porque assim, ela tem praticamente isso de página, porque a Aline, ela escreve muito, assim, e é isso que é uma das coisas que eu mais gosto nela. Mas tudo bem, logo no primeiro livro a gente vai ter a história do Carter e da Erin, que são o meu segundo casal favorito da coleção. Eles são um casal muito neném, sabe? Porque o nosso mocinho, ele é bem assim fofo, ele é bem romântico, ele é facilmente iludido pelas garotas porque ele quer viver um relacionamento e tudo mais. E a nossa mocinha tem uma pegada bem parecida. Então assim, eles são um casal que eu gosto muito, que eu tenho um apego muito grande, e tudo começa na história deles. Daí a partir da história deles que a gente vai desenvolvendo as próximas. E no primeiro livro, na história deles, que as coisas começam a acontecer, é quando há um reencontro ali entre os Rockstars e as nossas mocinhas. Por quê? Gente, porque o que acontece é que a nossa mocinha, a Erin, ela é modelo, então ela é famosa, enfim, internacional e tal, aquela coisa toda, vive naquela correria. E ela tá bem desiludida ali com os homens, acha que nenhum vale a pena, nenhum tá dando certo, não tá rolando ali aquela relação. E aí, que a melhor amiga dela, a Lua, fala pra ela: então, amiga, eu soube que tem um cruzeiro que é super exclusivo, que é apenas de gente famosa, e esse cruzeiro, ele é proibido, tipo, de você falar sobre ele, então é um negócio, assim, bem absurdo, bem exclusivo mesmo, pouquíssima gente conhece, pouquíssima gente tem acesso a esse cruzeiro, e eu queria que você fosse, sabe, comigo. Eu tenho 2 ingressos, você só pode ir pra esse cruzeiro se você for convidado, o negócio é mega exclusivo mesmo, então, tipo assim, mesmo que você queira muito isso, esteja disposto a pagar R$1 milhão pra ir pra lá, você não pode se você não tiver um convite ali. Então são apenas pra pessoas confiáveis, porque é um cruzeiro realmente de celebridades. Então, como é um cruzeiro de celebridades, eles querem a maior discrição possível a respeito daquele cruzeiro, porque assim, eles não querem que as fofocas vazem, que vire aquele negócio, aquele alvoroço na mídia, enfim. Então eles têm o objetivo de fazer o mais exclusivo possível, e o menor possível também. Então realmente é um cruzeiro que poderia ter muito mais gente, mas acaba ali alcançando um público pequeno justamente por
sobre isso. E é um cruzeiro que é diferente, tem propostas diferentes e tudo mais. Aí, ok, né? Ela resolve que vai pra esse cruzeiro, as duas vão pro cruzeiro, e ao mesmo tempo a Dems, que é a nossa banda de rockstars, também vai. Eles também foram convidados, eles também vão, estão super animados. Naquele momento da banda eram apenas os três, que é o Zen, o Carter, que é o nosso mocinho desse livro, e o Ian. E aí os três, eles vão pro cruzeiro e tudo mais, e a partir do momento que as histórias se cruzam. Porque o nosso mocinho ali, o Carter, acaba ali numa das festas mascaradas do cruzeiro, né? Então que eles não veem o rosto um do outro se relacionando com a Erin. Então acaba que os dois, ele tem um match, tem aquela coisa, eles começam a realmente se gostar e a relação vai aprofundando e tudo mais. Até ela descobrir, gente, nossa, até ela descobrir que aquele cara é o ex da melhor amiga dela que está no cruzeiro com ela, inclusive. Gente, vocês acreditam nisso? Ela nunca imaginaria. É um ex de, tipo, muitos anos atrás, tipo, 10 anos atrás, tipo, um dos primeiros namorados dessa melhor amiga. Então, assim, faz muito tempo que eles não têm contato mesmo, então ela nunca nem pensaria, imaginaria que poderia ser ele e que eles ficaram, e agora ferrou, porque ela não pode contar pra melhor amiga dela que ela ficou com o ex dela. Então, assim, ela começa aquele desespero, né? É aí que começa a confusão da história. Porque, em primeiro lugar, ela tá se apaixonando por ele, então como é que ela vai fazer se ela tá se apaixonando por ele? Então ela não quer desistir desse romance, e além disso, ela não sabe contar como que ela vai contar pra melhor amiga dela. Então, assim, é muito, 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 muito bom ver o desenrolar dessa história. É um livro que eu não vou mentir pra vocês, ele é um pouquinho grande, tipo, pra mim é a quantidade certa de páginas, né? Mas pra quem não tá muito acostumado com a leitura, vai achar ele um pouquinho grande, um pouquinho extenso. Além disso, ele tem parte 2. Então, assim, é aí que as coisas começam a se desenvolver, e eu sou completamente apaixonada por essa história, eu fiquei completamente encantada por ela. E a partir daí eu não parei nunca mais, porque logo que tem o romance entre os dois e as coisas se resolvem, as coisas se acertam, a gente tem logo em seguida o romance de mais um daqueles rockstars que inclusive estavam no cruzeiro e que a gente já se apaixonou. São histórias que elas são independentes, então cada livro vai contar a história de algum personagem diferente, então você não precisa ter lido o livro do outro personagem para entender o livro deste personagem. Mas é bom que você leia, até pra ter um contexto de quem são aqueles personagens, por que eles aparecem tanto, como que é a história de romance deles e tudo mais, por que ele pode dar aquele tipo de conselho pra pessoa, enfim, tudo isso é muito importante que você entenda. Então eu recomendo particularmente que você leia lá na ordem. E assim, eu gosto muito, sou apaixonada, 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 principalmente porque agora um quarto integrante entrou no grupo. Eu acho que ele entra no final do segundo livro ou terceiro livro, então assim, terceiro livro assim, não é o terceiro livro, mas é o terceiro casal ali. Entra mais um integrante na banda, e assim, esse integrante, gente, ele tem todo o meu coração. Ele é um integrante... Gente, eu não consigo falar sem dar spoilers pra vocês. Já falei do primeiro livro, o que conta. Mas esse livro, esse quarto casal, gente, vocês não têm noção do que é esse quarto casal. Em primeiro lugar, que é um Furniture Lovers. Então, é um romance de melhores amigos que se apaixonam. Então, ou seja, tudo pra mim. E além disso, ele tem um mocinho que é um pouquinho quebrado, que passou por muitas situações durante a vida dele, enfim, que tá se reconstruindo. Então, ai, gente, não tem condição, não tenho psicológico pra essa coleção. Ela é maravilhosa, ela é perfeita. Apenas leiam, 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 que vocês vão acabar se apaixonando por todos os rockstars. Além disso, tem muita viagem. Não é à toa que a coleção se chama Viajando com Rockstars. Então primeiro tem a viagem no cruzeiro, depois eles fazem um tour pela Europa, depois eles vão parar lá no Caribe, enfim, eles fazem muitas viagens, inclusive aqui pro Brasil. Então cada livro, cada história acompanha uma viagem, e a Aline é maravilhosa, ela tem toda uma estruturação de cada uma daquelas viagens. Então assim, tem roteiro de viagem, tem as coisas que eles fazem lá, tem muitas coisas pra gente conhecer a respeito de lugares diferentes que a gente não conhece ainda. Então, por exemplo, lá na Europa, por exemplo, eu não conheço Paris, mas na descrição já dá pra sentir como se você estivesse em Paris. Então eu acho isso incrível, a gente poder viajar junto com eles durante a leitura. Então assim, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. E eu não consigo medir em palavras o tanto que eu amo essa coleção, e ela ainda não está finalizada, porque o último livro está sendo lançado agora. Ele está inclusive em pré-venda, então assim, eu tô muito ansiosa pra esse lançamento, pra ler esse livro, que vai ser o final dos finais dessa história. E eu tenho certeza que a Aline não vai decepcionar ninguém e vai trazer o final mais maravilhoso de todos, mas eu não sei se eu estou preparada para esse final, para me despedir desses personagens. É importante dizer também que eu não recomendo esse livro para menores de 16 ou 18 anos, porque ele tem muito gatilho, tá?
muito, 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 muito. Apesar de ser divertido, de ser leve, de ser romântico, de ser fofo, eles têm alguns probleminhas ali em relação a problemas psicológicos que alguns personagens têm, tentativas de assassinato, a gente tem ali problemas com drogas, enfim, então são assuntos que são delicados, são tratados da forma adequada pela autora, ela tem toda uma adequação ali, ela inclusive fala com psicólogos ao tratar de cada um daqueles personagens, então assim, realmente é um livro que ele é muito bem feito, muito bem estruturado, mas ele tem esses gatilhos, então por favor, se você é menor de 16, de 18 anos, não leia o livro, porque ainda não tá na hora, espera um pouquinho. Mas enfim, gente, eu queria dar uma breve resumida sobre uma das minhas coleções favoritas da minha vida, sem contar spoilers pra vocês a respeito dela. Então, assim, realmente são vários casais, você vai se apaixonando por todos eles, é incrível, é maravilhoso, é perfeito, a Aline entregou tudo em toda essa coleção. E se você é apaixonado por romance e por rockstars, né, pelo desenvolvimento deles como banda, por criação, em primeiro lugar por ensaio de banda, depois por criação de músicas, letras de músicas se desenvolvendo durante as histórias, por tudo isso, por esse universo musical, por turnês, por shows, pela plateia, pelo público, pelas fãs, por todo esse universo que eu acho tão incrível, eu acho incrível mesmo. Com certeza você vai amar essa coleção, porque de verdade, gente, é maravilhoso, é apaixonante, não tem como você não viciar nessa coleção, simplesmente. Mas enfim, gente, eu acho que eu já falei demais sobre essa coleção, tentei não dar spoilers, eu espero que eu tenha conseguido atingir esse objetivo. É esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam que a coleção inteira está disponível no Kindle Unlimited, apenas o último livro que ainda não foi disponibilizado, porque ele nem lançou, então assim, acalmem o coração, mas vai lançar com a graça divina, vai lançar e eu vou ler logo logo. Mas enfim, toda a coleção está disponível gratuitamente para quem é assinante do Kindle Unlimited, então eu recomendo muito que vocês leiam, que vocês se apaixonem por essa história e que depois ainda deem um mimo pra Aline, porque a Aline ama conversar com a gente, então mandem mensagem pra ela falando o que vocês acharam, que ela ama esse tipo de contato, acho que toda autora ama, mas assim, ela sempre responde com muito carinho, enfim. E é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais desses rockstars, cada um com a sua personalidade. O Carter é aquele mocinho mais fofo, então assim, aquele bonitinho, mocinho mesmo de livro, maravilhoso, perfeito, zero defeitos. E a gente tem ali também o Zen, que é o contrário, ele é o bad boy, que usa jaquetinha de couro e tudo mais, que é marrento, que não fala que mulher nenhuma vai deixar ele de joelhos e não sei o que, ele é mega marrento. E a gente tem o Ian, que no caso, ele é tipo o certinho, então ele é super metódico ali com regras, mas quando a gente vai descobrindo um pouquinho mais sobre ele, a gente descobre que ele não é tão certinho assim. Então assim, é incrível, incrível, incrível. E o nosso quarto integrante, que eu não vou dizer o nome porque seria spoiler pra vocês, mas um maravilhoso, lindo, perfeito, aquele mocinho quebrado. Então a gente tem uma diversidade grande a respeito da personalidade de cada um deles. E assim, a personalidade das mocinhas também entregam tudo, cada uma é muito diferente, tipo, dos mocinhos ali, então todas são diferentes entre si, tem personalidades completamente diferentes, e a gente acha assim, nossa, como que elas são amigas, que elas não têm nada a ver uma com a outra, mas elas dão super certo juntas. Então assim, ai gente, essa coleção é incrível, tem muita amizade, tem muito romance, tem muita música, e eu tenho certeza que vocês vão amar, que vocês vão se apaixonar. E é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, vou deixar de enrolar aqui, se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal, todo domingo, toda quarta-feira nós temos vídeo novos por aqui, então não esquece de se inscrever e de ativar o sininho pra não perder mais nenhuma notificação. Me siga no Instagram, eu tô sempre postando milhões de coisas pra vocês por lá também. Inclusive eu ando meio sumida, mas eu vou voltar, estava em semana de provas da faculdade, tá uma confusão, mas enfim, vou voltar pro Instagram. E é esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e um big beijo pra vocês e até o próximo!